Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O julgamento de Bolsonaro certamente que já está causando um forte alvoroço, não só aqui no Brasil, mas como também no mundo. A forte declaração da juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos parece atingir Moraes em cheio. Diferente do que acontece aqui no Brasil, onde os ministros do Supremo Tribunal Federal são estrelas da Globo, são estrelas irreverentes. Lá nos Estados Unidos, mal se conhece os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque lá a lei está acima de qualquer coisa, acima de qualquer um. Diferente do que acontece aqui, onde magistrados forjam provas para poder condenar ex-presidentes por causa de uma ideologia política, lá nos Estados Unidos, a lei rege o país. A lei dos Estados Unidos está acima de qualquer cidadão americano e é por isso que os Estados Unidos é o que é. Diante do julgamento que está para acontecer novamente essa semana e que já está, vai intensificar, porque o julgamento estava marcado em 2 dias da semana. E aí, depois das fortes declarações que vieram, o ministro Zanin decidiu acelerar o processo de condenação de Bolsonaro. Vem comigo, eu quero te dar detalhes dessa informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações. Pessoal, o julgamento de Bolsonaro está perto do fim. Michele Bolsonaro também já fez o seu pronunciamento e eu quero mostrar para vocês o que pode e o que vai acontecer com tudo isso que já está acontecendo dentro desse cenário caótico do nosso país. A magistrada Amy Barrett, integrante da Suprema Corte dos Estados Unidos, mandou um recado claro para Alexandre de Moraes e detonou a justiça brasileira. Ela publicou um artigo no portal The Free Press, que é um jornal muito conhecido lá, com o título "Quando a política entra em choque com a lei". Nesse texto, ela defende que a função dos juízes deve estar restrita ao cumprimento da Constituição, sem espaço para a interpretação guiada por preferências pessoais ou ideológicas. A juíza também abre uma reflexão mencionando uma conversa que teve com sua tia, usada como ponto de partida para discutir os limites da atuação judicial. Segundo a juíza, a Constituição norte-americana foi desenhada para reduzir o mínimo a subjetividade de quem ocupa a magistratura. Ela reforça a ideia ao afirmar o seguinte: em nossa República Democrática, o juiz não faz justiça como vê. Ele é constrangido pela lei adotada pelo processo democrático. Olha isso. Em nossa República Democrática, o juiz não faz justiça como vê. Ele é constrangido pela lei adotada pelo processo democrático. Para a juíza, essa lei é a base que diferencia um sistema constitucional sólido de decisões arbitrárias. A ministra concluiu seu artigo destacando que julgar o que a lei exige não é o mesmo que decidir o que é justo, lembrando que a Suprema Corte não deve se comportar como um poder absoluto, mas como um árbitro que aplica as regras estabelecidas pelo povo por meio de seus representantes. O artigo parece atingir em cheio o Supremo Tribunal Federal e pega o ministro Alexandre de Moraes assim de calças arriadas, porque aqui nós estamos acostumados com o Alexandre de Moraes fazer o que quer, como bem entende, da forma que entende. Lá nos Estados Unidos, a primeira, a segunda emenda, e as outras emendas da Constituição, gente, foram emendas feitas lá em 1700. São as mesmas leis que regem o país até hoje. Olha a solidificação dessa Constituição. São as mesmas leis até hoje. Por mais de 500 anos. Por quase 500 anos é a mesma lei que rege o país. Aqui, a nossa Constituição de 88, tadinha, parece que não tem mais força. Alexandre de Moraes faz o que quer. Mas lembrando, pessoal, que esse desequilíbrio total do nosso Supremo Tribunal Federal, nosso jurídico,
só passou a acontecer depois que Alexandre de Moraes ganhou uma força inacreditável em 2020 com a força que os ministros deram para ele, principalmente com a missão que Gilmar Mendes deu para ele. Mas se nós tivéssemos uma lei que estivesse acima de qualquer juiz, acima de qualquer deputado, senador, presidente da República, Moraes já nem estaria sentado na cadeira de ministro. Ele já teria sido impeachmentado há muito tempo. Ele já teria saído da magistratura há muito tempo. Porque é inconcebível, com tantas provas que estão vindo até o presente momento, e ninguém nem sequer quis investigar se é verdade, se é mentira, se as fontes são legítimas sobre as afirmações de Tagliaferro, dizendo que as provas foram forjadas. Mensagens foram forjadas. Provas foram forjadas para poder tentar prender Luciano Hang das lojas Havan, agora que vão fazer com Bolsonaro, contra generais, contra deputados, contra senadores, jornalistas, pessoas comuns, blogueiros, contra dona de casa. Entenderam o peso que isso faz? A diferença que isso faz é inacreditável. Diante de tudo isso, a Michelle Bolsonaro apontou a tríade da maldade que persegue Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a usar palavras fortes e com muita veemência para descrever o atual momento do país e a insana perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. Para Michelle, existe uma tríade da maldade nacional que, amparada por uma narrativa absurda de golpe de Estado, vem quebrando todas as regras, pisoteando as leis brasileiras, cometendo todo tipo de absurdo, retirando as liberdades do povo, segundo ela. Tudo isso com o argumento de proteger a democracia. Vão destruir a democracia tentando protegê-la. Essa tríade da maldade, segundo Michelle, é composta pelo Planalto, por alguns juízes do STF e pela grande mídia parceira, ou seja, Globo, Estadão e outras mídias, juízes que estão aí, que foram indicados por Lula e principalmente por Lula e toda a sua patota. Então, pessoal, lá nos Estados Unidos a coisa é diferente. Eles já mandaram um forte recado. Não vão aceitar qualquer imposição feita contra Bolsonaro. Quem fizer vai pagar muito caro.